paz, pessoas. Bom dia, bom dia, bom dia. Fica um pouco de canseira. Nossa. Hoje, segunda-feira. Não sei nem que dia é hoje. 24 de março. A gente teve um final de semana aí bem cheio de programações, né? Tivemos rede de mulheres no sábado. E aí isso aí toma um pouquinho do meu tempo. Mas graças a Deus foi bênção. A pastora Bruna trouxe uma palavra maravilhosa. E com isso a gente deu uma atrasada aqui nos vídeos. Mas agora voltando aí para colocar em dia. No vídeo anterior, no dia de número 69, não, 70 mesmo, a parte 2, que era dia 70, Marcos 12, do 28 ao 44, Deuteronômio 14 ao 16. O Deuteronômio deu tudo ok, a gente gravou, mas o Marcos eu esqueci de apagar um pouco de alguns vídeos que estavam aí no meu celular, e aí a memória acabou que não teve espaço, o próprio vídeo foi fechado pela própria câmera, né? Então ele ficou com corte. Então hoje vou gravar para vocês o dia 71, que nada mais é que Deuteronômio do 17 ao 19, Marcos 13 do 1 ao 20 e o finalzinho aí de Marcos 12 do 28 ao 44. Porque como fechou, eu não consegui gravar ele inteiro, do finalzinho do dia 70. Marcos 12, do 28 ao 44. E Deus aqui conversa, através aí da vida de Jesus conosco, né, a respeito de quais são os maiores mandamentos, né, sendo da Bíblia toda, de todos, qual que é o principal? Antes disso, vamos orar. Você que está aí cansado, fadigado, dor de cabeça, que nem eu tô hoje. Pensa positivo, mais do que pensar, confia no Senhor, entrega o teu caminho na mão dele, que mais ele fará. Ele coordenará todas as circunstâncias, ele coordenará todos os projetos, ele nos colocará conforme a tua vontade nos caminhos a seguir. Acima de tudo, Deus, nós seguimos em direção ao que o Senhor tem para nós. Seguimos, confiando sempre plenamente. Nós não sabemos o dia de amanhã, mas o Senhor sabe. Nós continuamos depositando a nossa confiança nas tuas mãos, Pai. Fala conosco mais uma vez, Espírito Santo. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, pessoas. Então, Evangelho de Marcos, capítulo de número 12, do 28 ao 44. Então, nós começamos ali dizendo que, finalizamos lá falando que Deus não é Deus de mortos e sim de vivos. É um dos versículos que a gente usa aí para abordar com as crianças a respeito do Halloween, essa festa aí pagã que acontece em outubro, e nós cristãos não comemoramos o Halloween. Por quê? Porque Deus é Deus de mortos. Perdão. Deus não é Deus de mortos, e sim Deus de vivos. Amém? Então, nada de consultar aí pessoas mortas, não tem o que ser feito. Se você puder fazer algo para alguém, faça em vida. Amém? E aí, os escribas lá, os fariseus, os saduceus, daquela galera ali, os sacerdotes não, né? O pessoal lá da sinagoga. Sacerdotes também. Eles procuravam de toda maneira, de todo jeito,
pegar Jesus na curva. E aí, eis que vendo ele aí, eles perguntaram, entraram uma discussão entre eles, e aí vendo Jesus, eles falaram: qual é o principal dos mandamentos? Olhando aí os 10, olhando aí as escrituras, qual que você acha, Jesus? E ele diz, né, no 30, amarás, pois, o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Esse aí é o primeiro. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro maior que esse. E 32, disse-lhe o escriba: muito bem, mestre. E com verdade disseste, ele é o único, e não há outro senão ele. E que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que lhe havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Então, vieram perguntar, querendo saber, e ele disse: realmente, ele é único. O nosso Deus é único. Não há outro Deus senão ele. Os sacerdotes ali, os escribas, eles reconheceram ali a sabedoria de Jesus nesse momento de interrogativa. Ele falou: vocês estão próximos. Vocês estão próximos de alcançar o reino dos céus. E aí finalizou a interrogatória aí, na perguntação. Mas em contrapartida, no versículo de número 35, a gente vai ver aí o questionamento ainda sobre o Messias. Vai dizer, Jesus, ensinando no templo, perguntou: como dizem os escribas que Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O mesmo Davi chama-se Senhor. Como, pois, é ele seu filho? E grande multidão o ouvia com prazer. Como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? Como que pode ser filho de Davi? E na verdade ele dizia que era filho de Davi por conta da descendência. Ele descender da tribo de Judá, não porque ele é propriamente filho de Davi. Tá bom? Só para você entender. Então, questionamento não bate, porque ele não é filho de sangue, mas ele é filho da herança hereditária, da descendência genealógica. Amém? 38. E ao ensinar, dizia ele: guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas, e nos primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas para justificar. Fazem longas orações, estes sofrerão juízos mais severos. Basicamente, ele estava chamando eles de hipócritas. Hipócritas, escribas. Questionam a mim sobre o meu ensinamento, sobre o que eu falo, sendo que vocês aí, em verdade, nada do que eu estou ensinando vocês estão guardando. Nada do que eu estou mostrando vocês estão buscando mudança, buscando compreender e mudar a direção, a palavra que é usada
no cristianismo hoje é conversão, mudança de direção. E os escribas ensinavam, porém, não guardavam. Estavam ali com as roupas de escribas, com a postura de escribas, mas com o coração empedrecido, um coração duro, né? Fala que ele condenava as viúvas, faziam longas orações, porém era só para pessoas verem ele fazendo, né? E eu acho que é a parte mais difícil, porque nós questionamos muito, ensinamos muito, mas de fato temos seguido? É uma pergunta que eu faço aí a você. De fato temos estado aí no centro da vontade dele? O que você tem feito da sua vida? Você tem seguido realmente? Ou você tem se deixado levar por uma aparência? E aqui no caso não é a aparência do mal, não. É a aparência do bem. Mas no fundo ainda precisa mudar. Todos os dias nós precisamos mudar. Todos os dias nós lutamos contra nós mesmos. Mas temos permanecido no amor dele, permanecido no ensinamento, permanecido na palavra. É isso que ele pede aqui para cada um de nós. Porque fala que se nós mantermos uma aparência e somente for aparência, ele nos agrada. É preferível você se manter exaltado, se manter na sua originalidade e não mentir sobre o seu testemunho, sobre o seu evangelho, sobre a sua vida com Deus. 41. Vai falar a respeito da oferta da viúva pobre. Vai dizer: assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Os ricos muito depositavam grandes quantias. Vendo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondentes a 1 quadrante. E chamando seus discípulos, disse-lhes: em verdade, vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava, ela, porém, lhes ofertaram do que lhes... ofertaram do que lhes sobrava, ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. A palavra fala que é mais fácil um pobre entrar no reino do céu do que um rico. Aquele que tem muitos recursos é propício a retê-los, a achar que estão sendo mal administrados, a achar que não, já tá bonito do jeito que tá, não precisa. Enfim, o rico tem esse porém. Não precisa ser só o rico, não. Pode ser o mesquinho, pode ser aquele que tem medo disso faltar. E a palavra de Deus fala que a gente tem que confiar pelos olhos da fé. É difícil, né? É difícil você confiar plenamente, entregar seu caminho assim. Não, eu quero ter o controle de alguma maneira. Todos nós falamos isso para nós mesmos, né? Jesus, eu quero ter o controle. Quando o negócio tá feio, a gente se entrega à mercê do que ele fará. Boa, perfeita e agradável justiça do Senhor. O reino de Deus é isso, é justiça, é paz, é amor. Mas, falando sobre ofertas, ali a gente tinha muitos a depositar.
muitos a entregar a sua oferta, o seu dízimo, a devolver, né, aquilo que pertencia ao Senhor. Porém, aquela moça, aquela senhora, aquela viúva, não sei a idade dela, a Bíblia não relata, mas ela entregou a única moeda que ela tinha. A confiança dela era plena. Ela falou assim: Senhor, eu não tenho nada, como eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? E aí o Senhor diz a ela: eis aqui, cumpre lá o seu voto com Ele, faz a vontade de Deus, em nome de Jesus. Ele pede para que nós venhamos fazer a vontade dEle. E aquela viúva, ela depositou ali o pouco que ela tinha, sabendo que Ele proveria, que Ele faria, sabendo que talvez ela ficasse sem nada, mas ela estava em paz. E é sobre isso, né? Confiar e ter paz. Confiar e não andar ansioso, confiar e realmente confiar, entregar na mão dele e não na nossa, para que a vontade do Senhor seja feita. Amém? Esse aí é o Evangelho de Marcos. Nós finalizamos. Agora então vamos para o dia, deixa eu ver, dia número 71. Deuteronômio, do 17 ao 19. Deuteronômio 17 vai dizer a respeito da idolatria, como Deus não aprova a idolatria. Vai dar uma série de mandamentos, uma série de ensinamentos para que eles não venham cometer idolatria a outros deuses, né? Postes ídolos, falsos deuses. Vai dar diretrizes detalhadas de como lidar aí com essa questão da idolatria e se manter aí na justiça de Deus para as nossas vidas. Vamos lá. Deuteronômio 17, instruções contra a idolatria. Não sacrificarás ao Senhor teu Deus novilho ou ovelha em que haja imperfeição, em algum defeito grave, pois é abominação ao Senhor teu Deus. O sacrifício do Antigo Testamento, ele aponta para Jesus. Jesus era sem mancha, sem mácula, sem pecado. E esse cordeiro do Antigo Testamento aponta para Jesus. Ele não podia ter pecado, ele não podia ter mancha no sentido e defeito no sentido de não ter pecado. Apontava para esse sacrifício que Jesus ia fazer para cada um de nós. Então, esse novilho, essa ovelha, esse cordeiro, ele devia ser perfeito, nenhum defeito, porque senão o Senhor não receberia aí o seu sacrifício. Fala: quando no meio de ti, em alguma das tuas cidades, que te dá o Senhor teu Deus, se achar algum homem ou mulher que proceda mal aos olhos do Senhor teu Deus, transgredindo a sua aliança, que vá servir outros deuses, ou os adore, ou ao sol, ou à lua, ou a todo o exército do céu, o que eu não ordenei, e te seja denunciado, e o ouvires então, indagarás bem, e eis que, vendo verdade e certo que se fez tal abominação em Israel, então levarás um homem ou uma mulher que fez este malefício às tuas portas, e os apedrejarás até que morram. Então, como tratar casos de idolatria? Confirmando casos de idolatria, a pessoa era tratada com apedrejamento. Então, realmente, o Senhor abominava a idolatria, né?
era considerado aí malefício às portas de Israel. Adorar aí outros deuses, sol, a lua, qualquer pessoa no céu e na terra e debaixo da terra, nenhuma delas o Senhor aprovaria. E aí o verso 6 ele vai dizer a importância da testemunha fiel. Por depoimento, a pessoa ia ser apedrejada? Sim, mas por depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Então, para não ser injusto, precisava se confirmar que essa pessoa estava adorando outros deuses ou fez um altar pagão, estava lá prostrado, pedindo lá aquela imagem, aquele santo, ou então simplesmente estava a adorar o sol, a lua. Tudo que o Senhor criou no universo é lindo mesmo, é perfeito, a natureza é perfeita, nosso corpo, né, a ciência do nosso corpo complexa é perfeita. E Deus, Ele tem para nós que Ele é único. Ele é vivo, nós adoramos ao Deus único. E, por conta disso, quem fosse pego algo diferentemente disso, pertencente a esse povo, morreria com a vida, mas precisaria de 2 testemunhas, ou 3, ou até mais, para confirmar que essa pessoa estava fazendo algo de errado. Aí diz: a mão das testemunhas será a primeira contra ele para matá-lo. Depois a mão de todo o povo. Assim eliminarás o mal do meio. Então, Senhor, na íntegra, era como se a pessoa falasse assim, ó, vocês não podem fazer nada sem ter certeza do que vocês estão fazendo. Levantar falso contra o outro irmão. É preferível confirmação de outras pessoas que realmente isso aconteceu, para que não houvesse injustiça para com essa pessoa. Então, para que ele fosse morto e apedrejado, precisava de 2 ou 3 testemunhas para confirmar a mesma história. Vai dizer que a mão das testemunhas será a primeira contra ele para matá-lo. Então, se for confirmado que realmente a pessoa estava vivendo aí um período de idolatria, a pessoa que atiraria a primeira pedra foi a testemunha que viu a primeira. E depois a mão de todo o povo poderá fazer aí esse momento de apedrejamento. Visto que eles não tinham muito entretenimento, querendo ou não, o acompanhar a vida dos demais, isso ainda é usado até hoje, como entretenimento para alguns, né? Acompanhar a vida das pessoas. E aí, no momento desse crucial do Antigo Testamento, elas poderiam testemunhar contra ou a favor. Melhor que fosse a favor, né? E aí a palavra vai continuar dizendo, verso 8. Quando alguma coisa te for difícil demais em juízo, entre caso e caso de homicídio, e de demanda e demanda, e de violência e violência, e outras questões de litígio, então se levantarás e subirás ao lugar que o Senhor teu Deus escolhe. Então tá, então aqui vai falar julgamento e punição de crimes graves. Então, quando for muito complicado, caso aí complicado, homicídio, violência, litígio aí, casamento, então você vai se levantar e vai até o lugar onde Deus escolheu. Vai até o tabernáculo, vai ter o sacerdote, vai até o levita e o sacerdote e o juiz.
que houver naqueles dias, né? O rei, a pessoa responsável aí pela cidade, você vai levar o caso para ela, para que possa acontecer um juízo aí, uma interrogatória, né? uma mediação entre essa pessoa e os demais que as condenam. E aí vai continuar dizendo que virás os levitas e sacerdotes, eu já li esse, e farás segundo o mandado da palavra que te anunciarem no lugar que o Senhor escolher, e terás cuidado de fazer consoante tudo o que te ensinaram. Vai fazer à risca. Vai lá pedir orientação e depois vai fazer à risca o que o sacerdote diz. E hoje as pessoas escutam os sacerdotes. Hoje os sacerdotes são os pastores da casa do Senhor. Às vezes a gente dá uma orientação a respeito de um relacionamento, a respeito de vida financeira, a respeito de uma postura que você deve ter, uma roupa que você deve trajar. Entra aqui, sai aqui. Eu não sei se falta temor, não é nem a gente, é a Deus. Temor e tremor falta. Isso faz com que a transgressão aumente. Isso faz com que realmente as pessoas façam o que quiserem. Incentivo cada vez mais. Amém? Fui falando e esqueci. Então, vai levar o caso ao juiz e vai fazer segundo o que ele te orientar, segundo a lei que te ensinares e de acordo com o juízo que te disserem. Então, vai seguir a palavra de Deus, que é a referência para todos, e a sentença que o juiz, o rei, o sacerdote, o levita designar para que essa pessoa que cometeu a idolatria se anuncie: não te desviarás nem para a direita nem para a esquerda. Independente de você estar julgando, não se deixe levar pelo caso aí que você está julgando. Simplesmente persista a sua vida com Deus. O homem, pois, que se houver soberbamente, não dando ouvidos ao sacerdote que ali está para servir ao Senhor teu Deus, nem ao juiz, esse morrerá, e eliminarás o mal de Israel, para que todo o povo ouça, tema e jamais se ensoberbeça. Então, aquele que não dá ouvidos ao sacerdote, ele também morrerá. Não adianta pedir orientação e não fazer. Isso é o Antigo Testamento. Se a pessoa continuasse insistindo no erro, ela seria eliminada do reino de Israel. Imagina se isso fosse no tempo de agora, hein? Há um que está levantando aí contenda na sua igreja, questionamentos e praticando atos errados, né? Que Deus não se agrada. Verso de número 13. Para que todo o povo o ouça, tema e jamais se ensoberbeça. Jamais faça pela sua própria vontade, mas sempre seguindo a vontade de Deus. E a possibilidade deles terem um rei? Vai dizer, quando entrardes na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres: estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham em redor de mim. Estabelecerás com efeito sobre ti, como rei,
aquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerá sobre ti, e sim um dentre eles. Então, a descendência tinha que ser do povo de Israel. Nenhum rei, por melhor que fosse a eloquência ou o entendimento dos estatutos, tinha que se manter como alguém da tribo de Israel, algum dos filhos ou descendentes dos 12 filhos aí de Israel. Estabelecerás com efeito sobre ti, como rei, aquele que o Senhor teu Deus te escolher. Já li isso. Então tem que ser uma pessoa de Israel realmente. Porém, este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito, para multiplicar cavalos. Pois o Senhor vos disse, nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o teu coração se não desvie. Então, eu sempre falo, né? Que quem coordena a casa, quem manda, não é manda, mas quem vai levar uma família a fazer o que Deus quer ou vai desviá-los do caminho é a mulher. Vai dizer que não é para se ter muitas mulheres, para que se não desvie, nem multiplicará muitos para si, prata ou ouro. Os recursos financeiros do rei, ele devia ser contido, né? Não de maneira exacerbada. Os despojos de guerra, eles deveriam, conforme serem divididos. E o que era de Deus era levado para o templo, para o tabernáculo, e ali utilizado esse ouro derretido e feito outras coisas, outros utensílios. Porém, a palavra fala aí que esse rei, estabelecido pelo povo, ele não poderia se ensoberbecer e tomar tudo para si. Ele deveria pensar nos demais, pensar nas outras pessoas ali que estavam com ele e vigiar a questão do relacionamento. Como eu falei, a mulher não é o cabeça da casa, porém ela pode levar uma família para ser levantada ou para ser uma família caída. Então vigie, mulher, nossa responsabilidade é maior ainda. Amém? Verso 18. Também, quando se assentar ao trono, esse rei aí, quando ele chegar no trono, escreverá para si um translado desta lei no livro do que está diante dos levitas e sacerdote, e terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras dessa lei e estes estatutos para os cumprir. Então, quem fosse rei e assumisse o reinado, além de transcrever os ensinamentos do Antigo Testamento que ele havia deixado, deveria aprender, temer, guardar essas palavras e fazer uma cópia de tudo para aquilo fixar bem fixado na mente de cada um deles. Aonde eu parei? Isto fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos, e não se aparte do mandamento, nem para a direita nem para a esquerda, de sorte que se prolongue os dias do seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel.
Então essa era a orientação a Deus a respeito do rei. Ele deveria ter esse manuscrito aí com os mandamentos praticamente decorados, porque se você transcreveu, você leu. Então, se você transcreveu e leu, é mais fácil de memorizar. E esse rei, ele devia ler a lei todos os dias. Essa cópia que ele havia feito, né? Não só dos 10 mandamentos, mas de todos, porém. Até aqui, né? Nem a ele e seus filhos no meio de Israel. Amém? É isso, finalizando o 17, caminhando agora para o 18. Deuteronômio, capítulo de número 18. Sinais cruciais aí de um verdadeiro profeta. Sacerdotes e levitas, herança e direito. E quais eram os sinais, quais eram a herança e o direito do sacerdote? Qual que era a porção dos levitas? E vai dizer: os sacerdotes levitas e toda a tribo de Levi terão parte, nem herança sobre Israel, das terras queimadas, o Senhor, das terras queimadas, o Senhor, e daquilo que lhes é devido comerão. Então os levitas e sacerdotes, eles comerão das ofertas que serão entregues para eles, serão sustentados por Deus, porque eles não terão herança, não terão casa para si, eles morarão ali no templo, cuidarão do dia a dia ali dos sacrifícios, mas eles não terão parte para si, eles não terão a terra deles, assim como os demais povos. Os levitas, eles estariam ali no meio dos seus irmãos, porém a sua herança seria ali o que foi designado pelos demais. Comeriam do que trariam as ofertas e se vestiriam com o auxílio do povo. Verso 3. Será este, pois, o direito devido aos sacerdotes da parte do povo, dos que oferecerem sacrifício, seja gado ou rebanho, que darão ao sacerdote a espátula e as queixadas e o bucho. Dar-lhe-ás as primícias do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite, das primícias da tosquia das tuas ovelhas. Então o sacrifício será oferecido e ali se deixará aí as queixas, né, diante ali do altar. Será queimado, né, a oferta, porém, ela representará ali sacrifício. E aí o verso 4, sustento. Dar-lhe-ás as primícias do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite, e as primícias da tosquia das tuas ovelhas. Porque o Senhor teu Deus escolheu de entre todas as tuas tribos para ministrar em nome do Senhor, ele e seus filhos todos os dias, os descendentes de Levi. Quando vier um levita de alguma das tuas cidades de todo Israel, aonde ele habita, e vier sacerdote, escolheu, e ministrar em o nome de Jesus, não gente, meu Deus do céu, que canseiro que eu tô.
Quando vier um levita de alguma das tuas cidades, de todo Israel, onde ele habita, e vier em todos os desejos da tua alma ao lugar que o Senhor escolheu, e ministrar em o nome do Senhor seu Deus, como também todos os irmãos, os levitas, que assistirem ali perante o Senhor, porção igual a deles, terá para comer, além das vendas do seu patrimônio. Então, quando vier essa pessoa que mora aí com vocês, próximo, que serve aí no templo com vocês, e ela tiver algum desejo, alguma vontade, e ela for ministra da casa de Deus, vocês, irmãos dela, são responsáveis por cumprir aí o desejo do coração dessa pessoa, né? Vai fazer tudo o que ela quiser? Não. Mas eles não tinham dinheiro próprio, porque eles deviam cuidar do templo. Então, quando eles tivessem algum desejo nesse sentido, o povo, né, teria aí auxiliando, estaria ali auxiliando cada um deles. Deixa eu ver onde eu parei. Como identificar falsos profetas? Não cheguei lá ainda. Estou no 9. Proibição e advertência contra os adivinhos e os feiticeiros. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquele povo. Nem acharás entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou sua filha, nem adivinhações, nem prognósticos, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominações o Senhor teu Deus os lança diante de ti. Então, ninguém deveria consultar pessoas mortas, nem fazer nenhum tipo de adivinhação, procurar outros deuses ou outros ensinamentos pagãos, né? A gente tem o baralho, que ele reflete aí um jogo de cartas que os adivinhos usam, os feiticeiros usam, né, para poder ler o futuro. Mas isso aí é uma prática que não agrada a Deus. Então, é condenado contra o Senhor. É considerado abominação ao Senhor esse tipo de prática. Então, perfeito serás, verso 13, para com o Senhor teu Deus, porque estas nações, esses povos que têm hábito de fazer esse tipo de adivinhos, não sigam o que eles estão falando, porque vocês hão de possuir os prognosticadores e os adivinhadores. Porém, ti, o Senhor teu Deus, não permitiu tal coisa. Vocês que estavam ali no meio deste povo de adivinhos, né? O povo do Egito tinha esse tipo de prática, saber o futuro a respeito de... Hoje as pessoas, elas têm um celular e ele serve para quê? Para a pessoa poder acompanhar a lei de Deus, e de maneira nenhuma poderia usar as práticas daqueles outros deuses. A palavra fala que perfeito serás para com o Senhor teu Deus, sem prognósticos, sem adivinhações. Verso 15, ele vai dizer: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti. Então vai haver um prometido. Quem te falou que lá no comecinho não está escrito? Já está escrito. Haveria um profeta diante de ti, um prometido. Dentre aí a descendência dos teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. E será como eu, que aqui os oriento. Ele
terá essa semelhança. E ele ouvirás segundo tudo o que pediste ao Senhor, teu Deus, em Horebe. Quando reunindo o povo, não ouvirei mais a voz do Senhor, meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem aquilo que disseram. Suscitaram-lhe-ei um profeta no meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo que eu lhe ordenar. Então eu vou pôr alguém aí para estar à frente. Vocês têm Moisés agora, mas eu vou trazer um mediador entre Deus e o povo. E essa pessoa aí vai ser um profeta. Suscitaram-lhe-ei um profeta no meio de teus irmãos, semelhante a ti, cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, e ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Você está dizendo profecias em nome de Deus? Você está pregando algo falando em nome de Deus e não é? Fala aqui em tudo. Tudo que nós falarmos, eu sempre falo, que a gente fala, a gente pensa, que a gente age, em algum momento, em alguma circunstância, lá na glória, a gente vai ter que prestar contas. Então, já dizia pregador Lu. Então, vê se vigia, tá? Vigia aí o ouvir, vigia aí o falar, vigia o pensar. E aí vai dizer como é que a gente vai identificar, então, o falso profeta, que vai vir, vai falar, e como é que eu vou saber se ele é de Deus mesmo ou não? Teste de autenticidade de profeta. Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, e eu não lhe mandei falar, ou o que falar em nome dos outros deuses, este profeta será morto. Se disseres no teu coração: como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele, se não cumprir nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou o tal profeta, e não tenhas temor dele. Então, falou para você que você ia possuir tal coisa, que você ia adquirir tal coisa. É claro que o pessoal fala, você vai ter uma casa, todo mundo um dia tem casa. Você vai ter um carro, todo mundo um dia tem carro. Mas esteja atento para poder discernir o que é de Deus e o que não é. Acompanha aí essa profecia para frente. Se cumpriu? Realmente, eis que fulano de tal era profeta de Deus. Não se cumpriu? Realmente era alguém que se colocou como profeta, mas infelizmente não era profeta. Capítulo 19. Deuteronômio 19 vai falar a respeito das cidades refúgios. Como ter uma cidade justa, como fazer aí conforme Deus quer na hora de julgar aí as situações. Bora. Quando o Senhor teu Deus eliminar as nações cuja terra te dará o Senhor teu Deus, e as desposares, e morares nas suas cidades e nas suas casas, 3 cidades separarás no meio da tua terra, que te darão o Senhor teu Deus, para o possuíres. Preparar-te-ás o caminho e os limites da tua terra, que te farão possuir o Senhor teu Deus. Dividirás em 3, e isto será para que nelas se acolha todo homicida. Então,
para poder ter justiça e a lei sendo ríspida, olho por olho, dente por dente, você fez para mim, eu vou matar você. Algo de ruim contra mim, matou um dos meus, eu vou tirar um dos seus. Para que as pessoas não viessem fazer justiça antes de haver um mediador aí, alguém que pudesse julgar, existiam cidades refúgios, né? Eram cidades estabelecidas para ser refúgio mesmo. No caso do homicida, vamos lá. Este é o caso tocante ao homicida, que nelas se acolhe para que viva aquele que, sem querer de ferir o teu próximo, a quem não aborrecia dantes. Assim, aquele que entrar com o seu próximo no bosque para cortar lenha e manejando com impulso o machado para cortar a árvore, o ferro saltar do cabo e atingir seu próximo e este morrer, o tal se acolherá em uma destas cidades e viverá, para que o vingador do sangue não persiga o homicida, quando se lhe enfurecer o coração e o alcance por ser cumprido o caminho que lhe tire a vida, porque não é culpado de morte, pois não o aborrecia dantes. Então, morreu com um acidente, você estava com um machado, soltou a parte de ferro do machado e matou? Ah, morreu, vamos apedrejar e tal. Não. Corre para a cidade de refúgio, para que lá vocês possam se proteger do vingador de sangue e do homicídio, da pessoa que tem você como homicida, até que você possa ser julgado. Portanto, ele ordenou 3 cidades, 3 lugares aí separados. Se o Senhor teu Deus dilatar os teus limites, como jurou teus pais, te der toda a terra que lhes prometeu, desde que guardardes todos estes mandamentos que hoje te ordeno, para cumpri-los, amado o Senhor teu Deus e amando, o Senhor teu Deus e andando nos seus caminhos todos os dias, então estabelecerás 3 cidades dentre estas. Então, 3 cidades eram estabelecidas para que a pessoa que matou aí sem intenção de matar possa se refugiar. Portanto, te ordenou 3 cidades. Até aqui, 8. Se o Senhor teu Deus dilatar os teus limites, como jurou a teus pais, te der toda a terra que lhes prometeu, desde que guardes todos estes mandamentos que eu te ordeno para cumpri-los, amando a teu Deus e andando nos teus caminhos todos os dias, então acrescentarás outras 3 cidades, além dessas 3. Então aqui, praticamente vai falar como a gente leu lá no livro de Marcos. Fala que a gente deve cumprir os mandamentos, amando o Senhor teu Deus e andando nos seus caminhos todos os dias. Ama teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento. Basicamente é isso, cumprir os mandamentos, andando nos teus caminhos. Fala que além de 3 cidades, o Senhor daria mais 3 a eles, para que o sangue inocente se não derrame no meio da tua terra. Cidades o quê? Cidades refúgios. Eu vou entregar 3. Se vocês estiverem certinhos aí, eu vou entregar depois mais 3. Para que o sangue inocente se não derrame no meio da tua terra, o Senhor teu Deus te dá por herança, pois haveria sangue sobre ti. Então, esperar a orientação de Deus para seguir com o local. Sempre aguardar. Para que o sangue inocente não derrame no meio da tua terra, que o Senhor teu Deus te dá por herança, pois haveria sangue sobre ti.
Então, não julgue com suas próprias mãos, aguarde aí o julgamento das testemunhas, a visão das testemunhas, a visão do rei, do sacerdote, a visão aí para que o sangue inocente não venha cair sobre as suas mãos, para que você não venha julgar de maneira errônea e, com isso, condenar, matar essas pessoas. Então, talvez por isso que a gente teve tantas inquisições aí no começo da história, né? Pessoas realmente, literalmente mortas. Porque ao ver deles, algumas mulheres tinham outras práticas. É claro que eu não estou defendendo, eu não vivi nesse período, eu não sei como era. Mas a própria igreja fala que muitos morreram injustamente nesse período aí da Inquisição da história. Período dos cavaleiros, com armadura, né? Muito tempo atrás, mas vem logo aí depois da galera do Egito. Para que o sangue inocente, já li. Mas havendo alguém que aborrece a seu próximo e lhe arma ciladas e se levanta contra ele e o fere de golpe mortal, ele acusa, ele acolhe em uma dessas cidades, os anciãos da sua cidade enviarão a tirá-lo dali e entregá-lo na mão do vingador. Então só poderia estar ali mesmo pessoas com um temperamento ok. Não é nem temperamento. Pessoas que obedeciam à lei, que não aborreciam o Senhor. Pessoas que andavam conforme os ensinamentos de Deus. Mas havendo alguém que aborrece o seu próximo, ele arma cilada, alguém que fez de caso pensado algo contra você, morreu aí alguém da sua família, e vem a estar nessas cidades refúgios, pode tirar ele, porque fez de caso pensado. Então, tinha que ser um julgamento correto. Imagina tirar uma vida de uma pessoa sem ter certeza. Por isso, a questão das testemunhas, 2 ou 3 pessoas contando a mesma história, no mínimo, é algo a se pensar, né? E aí, se foi feito de caso pensado, a pessoa devia dar linha e ir embora. Verso 13. Não o olharás com piedade, essa pessoa que matou outra pessoa. Antes, exterminarás de Israel a culpa do sangue inocente, para que vá bem. Né? Quem fez algo errado não é para olhar com piedade. Fez, tem culpa. Por isso eu sempre falo, gente. Complicado, né? A palavra de Deus é complicada, é difícil a ser seguido. Mas Deus, Ele está conosco, Ele nos auxilia, Ele nos ampara, o Espírito Santo nos convence do juízo, da justiça, o que é certo, o que é errado. Ele impõe limites sobre cada um de nós. Falando sobre impor limites, sobre os limites e as testemunhas, sobre essas testemunhas aí a respeito dos falsos profetas, como que ia ser. Não mude os marcos do teu próximo. E os antigos fixaram na tua herança e na terra que o Senhor teu Deus te dá, para que o possuíres. Havia estruturas, né, que eram marcos ali de uma cidade de outra. E vai dizer que não é para você mudar aí esse marco. Era como se fossem as placas da cidade, os marcos. Eles ficavam ali para identificar aqueles locais.
uma só testemunha não se levantará contra alguém, por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for, que cometeste. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o falso. Então, você está passando por uma dificuldade no relacionamento, ou ao esposo, a esposa traiu. Se você tiver só uma testemunha, essa pessoa não pode ser julgada. Tem que haver mais testemunhas para que você possa estabelecer de fato se esse depoimento é válido ou não. Quando se levantar testemunhas falsas contra alguém, para o acusar de algum transvio, então os 2 homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor, diante do sacerdote, dos juízes, que havendo naqueles dias, os juízes indagarão bem. Se as testemunhas for falsa e tiver testemunho falsamente contra seu irmão, far-lhe-eis como cuidou a fazer a seu irmão, e assim exterminarás o mal no meio de ti. Toma aí o seu comprimido e vai, né? Quando sairdes, não o olharás com piedade, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão. Então, devemos ser orientados a fazer conforme Deus nos colocou. Deus nos separou. E o que até então Deus havia feito? O que era o correto? Não levantar falso contra nenhuma pessoa. Não levantar falso contra nenhuma. E as testemunhas tinham que ser verídicas. 3 ou 2 pessoas deveriam ali estabelecer que aquele fato realmente aconteceu, para que não fosse levantado nenhuma falsa acusação contra o teu próximo. Então, verso 17, os 2 homens que tiverem a demanda, a apresentação perante o Senhor, diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. Os juízes indagarão bem se as testemunhas for falsa e tiver testemunho falsamente contra o teu irmão. Far-lhe-ei como cuidou a fazer o seu irmão. Assim, exterminarás o mal no meio de ti, para que os que ficarem o ouçam e temam e nunca mais tomem a dizer semelhante no meio de ti. Não o olharás com piedade, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Então as pessoas tinham que ser honestas. Desonestidade era punida com morte. Hoje em dia a gente tem desonestidade aos montes aí, né? Mas naquele tempo essa questão era levada muito, mas muito a sério. Para finalizar aí, Marcos 13, do 1 ao 20. Eis que Jesus, ele vai falar a respeito da profecia do fim do templo. Eis que aquele templo seria destruído. A gente vai ler do 1 ao 20, só para eu não passar. Diz assim, Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus lhe disse: Vês essas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E só para você saber, essa profecia de Jesus da destruição do templo foi se cumprir quase 40 anos depois que ele disse que não ficaria pedra sobre pedra. Os romanos vieram ali e derrubaram, saquearam Jerusalém, derrubaram o templo, queimaram completamente o templo. E hoje, onde estava o templo, existe aí a cúpula da rocha, né, no lugar do antigo templo. É um templo hoje muçulmano, então realmente não ficou naquele lugar onde havia o primeiro templo nada para contar a história. E se a gente for ver
segundo Deuteronômio, todo profeta que proferia algo, se aquilo cumpriu, dê ouvidos a esse profeta. Esse profeta é um profeta verídico. Essa é uma das profecias que Jesus disse. Ele é um profeta verídico. Se você tem alguma dúvida, a gente vai ter várias menções que ele vai fazer e você vai confirmar isso. Nos tempos de hoje ainda estamos cumprindo profecias de Jesus. Vamos continuar agora. E o fim dos tempos. Agora não é fim do templo. Fim dos tempos. Haverá o final de tudo. E o que ele diz sobre isso? No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos, quando sucederão estas coisas? Você já não falou que não vai haver pedra sobre pedra? Quando é que vai acontecer essas coisas? Quando é que isso vai se cumprir, Jesus? Então Jesus passou a dizer-lhes: Vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis, é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o princípio das dores. Fica ligado. Falei que o templo vai finalizar. Vai finalizar. Você vai ver pessoas que vão vir e dizer que são eu. Você vai ver guerras acontecendo. Mas é só o começo, é só o princípio de tudo. Verso 9. Estai vós de sobreaviso, porque vós entregarão os tribunais e as sinagogas. Serei açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho, e o filho haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Fala sobre duas vertentes aqui. Fala sobre os próprios discípulos que haveriam aí de morrer, perecer, e os seus os entregariam aí aos romanos para serem presos, açoitados e mortos, e eles seriam ali usados como referência para que outros não viessem se converter, mas que antes disso acontecer, que eles não tivessem medo, que eles pregassem mesmo, que eles falassem e que eles não se preocupassem sobre o que pensassem muito, mas apenas deixassem o Espírito Santo falar o que ele tem para falar com aquelas pessoas. E que eles seriam traídos, às vezes, pelos próprios irmãos, pelos próprios filhos, cada um. Todos eles seriam odiados pelo nome de Jesus. Porém, eles seriam salvos, não, a gente sabe, né, hoje, não nesse tempo terreno, nesse tempo atual, mas no tempo da glória. Mas imagina a cabeça dos discípulos, vendo, ouvindo isso. Tá, ele falou que o templo vai ser destruído, mas quando? Cumpriu-se muito depois, né? Mas eles morreram, sim. O amor
as boas novas, a palavra de Deus foi pregada a todos ali. E ele fala que eles deviam perseverar, e eles perseveraram. Morreram, mas a salvação era a certeza que eles tinham. Somente a salvação. Né? O momento ali em que estavam com Deus, com Jesus, ajudou para que eles não retrocedessem e permanecessem firmes e fiéis. Verso 14, a gente vai até o 20. As abominações da desolação. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado aonde não deve estar, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver em cima, no eirado, não desça, nem entre para tirar da sua casa alguma coisa. E o que estiver no campo, não volte atrás, para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai, para que isso não suceda no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houver desde o princípio do mundo que Deus criou até agora. E nunca jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias e ninguém se salvaria. Mas por causa dos eleitos, ele escolheu, abreviou tais dias. Então aqui vai falar dos habitantes da Judéia. Ai daqueles que estiverem na Judéia, corram. Vai falar, é uma vertente disso daqui, do momento aí do anticristo que ele virá, né? Jesus, como sempre, falando por parábolas, falando por entrelinhas, para melhor compreensão ou não, né? Imagina a cabeça deles. Entender. E aí, tá falando do tempo de agora? Tá falando do tempo à frente? Hoje eu e você temos essa interpretação, mas e os discípulos no período? Como é que ficaram, né? Vai dizer que o momento em que o falso profeta, o falso Cristo, ele se levantar aí por vocês, peçam para que isso aconteça não no inverno. E que, coitada das mulheres que estiverem grávidas, porque vai ser um tempo de tribulação, vai ser um tempo em que haverá muita dor, haverá muita morte, mas por causa dos que ainda amam a Deus, os eleitos, ele abreviará esses dias, ele vai segurar esses dias, porque é necessário que todo mundo ouça a sua palavra. Aí sim, a gente vai ver tudo se deslanchando, tudo acontecendo. Hoje era até o 13 ao 20, né? Sim. Então, finalizamos hoje o dia 71 e eis aí que estamos nós progredindo na leitura. Eis que ele disse que o anticristo viria, que haveria um momento em que nós passaremos dificuldades. Hoje, eu sempre falo isso, né, que nós temos o privilégio de estarmos num país em que a gente tem liberdade de expressão, mas haverá um momento em que a censura acontecerá. A gente vê isso no governo, de certa forma, os governantes se levantando de alguma maneira para tentar calar a boca das pessoas e somente haver eles corretos e mais ninguém poder dizer que
certo. Somente a vontade do governo, que vai contra esse governo atual no qual nós estamos, né? Vai contra os ensinamentos de Jesus. A família é a prioridade. Deus nos ensinou isso, é o maior ministério que nós temos. Mas o que os falsos profetas têm colocado como prioridade? A sua própria vontade, a sua própria carne. Você é o seu Senhor, você é o seu rei. E nós sabemos que só há um rei, só há um Deus a ser adorado. Eis que estamos no princípio das dores. Eis que o anticristo está à porta. E ai de nós que estivermos nesse tempo, ai de nós, das que estiverem grávidas, ai de nós, tribulação acontecerá. Não sei quando, não sei a hora, mas vigia que Jesus voltar. E nós aguardamos a esse momento, pedindo Maranata, a hora vem, mas que o Senhor nos guarde e nos capacite para viver aí os momentos de dificuldade. A gente fala, a hora vem Maranata, mas e aí, tá preparado? É isso aí. Amém? Até aí hoje, então, dia 71. Quero agradecer aí você e pedir para que você fique firme, atentos aos falsos e aos profetas de Deus. Não levante falso contra nenhum irmão, como nós aprendemos hoje aí no livro de Deuteronômio, porque naquela época as pessoas eram apedrejadas, mas agora a culpa, o sangue, a condenação vem sobre nós. Nós prestaremos conta diante de Deus. Então, não levantes falso contra nenhum dos teus irmãos. E estejamos atentos aí ao momento em que ele vem. E a hora é que ele espera aí os adoradores que os adorem em espírito e em verdade. Ele espera aí, como foi falado, os eleitos. É pelos eleitos que ainda está sendo segurado aí. Estamos sendo guardados. Amém? É isso. Finalizamos aí. Agradeço você e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.